Olá, meus amores, tudo bom com vocês? O meu nome é Amanda Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês o seguinte: não desista do teu casamento. Não desiste. Você não vai se separar. Gente, eu quero começar a falar um pouco sobre a minha vida pra vocês entenderem. Aqui no meu canal eu vou falar sobre família, casamento, dia a dia, mas o meu foco vai ser muito em relacionamento, em casamento. Eu sou casada há 8 anos, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, atualmente eu moro em Santa Catarina. E eu passei por um processo com meu esposo de separação. Depois de 4 anos já de casado, nós nos separamos. E nessa separação foi uma coisa muito dolorosa. Foi um processo muito difícil. Eu e Júnior, eu conheci ele numa festa fantasia. E foi amor à primeira vista. Sabe quando você vê alguém e você fala, é a pessoa? Eu tinha certeza. E a gente se apaixonou. Começamos a ficar muito juntos, muito próximos. Nosso relacionamento foi tudo rápido. Eu já morava sozinha. Te convido para você também conferir meus vídeos anteriores, que eu conto sobre essa minha vida, que eu já morava sozinha, sobre minha vida todinha, que vocês vão entender mais. Então, gente, eu conheci o meu esposo numa festa fantasia, eu já morava sozinha, eu conto isso nos meus vídeos anteriores, que eu fui morar sozinha depois do meu primeiro relacionamento. Eu tive um relacionamento que foi meu primeiro namorado, que nós ficamos 3 anos, e esse rapaz, ele me traiu com uma pessoa muito próxima. Então, quando eu conheci o Júnior, eu já tava morando sozinha, eu já tava num processo que eu já tinha aproveitado um pouco a vida, eu já tinha curtido um pouquinho, saído, né? Porque infelizmente, a gente pensa assim, quando a gente tem nossa primeira decepção, logo nós pensamos em sair, né? Em curtir a vida. Mal sabe a gente que curtição curtir de verdade, felicidade, está em outras coisas. Tudo relacionado a Deus é o que traz felicidade. Eu e Júnior fomos morar com 6 meses de relacionamento. Eu já morava sozinha. Então, juntou o útil ao agradável, né? Eu também engravidei muito rápido. Eu conto nos meus vídeos anteriores que eu engravidei muito rápido do Samuel. Foi uma palavra que me deram na igreja e que eu teria uma família assim, porque há um tempo atrás me amaldiçoaram. Eu fui num lugar que me falaram que eu não teria filhos e que eu não teria uma família. E eu sofri muito com essa palavra, eu passei muito tempo pensando naquilo, focando uma maldição que falaram pra mim. Mas Deus me preparou algo muito melhor, mal sabia eu. E foi o meu relacionamento com o Júnior. Porém, tudo aconteceu muito rápido, nós éramos muito simples, muito humilde. O Júnior, quando eu conheci ele, ele trabalhava, ganhava a realidade de todo brasileiro, um salário mínimo. Ele era um rapaz, eu tinha 19 anos, ele tinha 21, por aí, eu 22. Era isso, gente. E ele fazia um curso e trabalhava. E eu engravidei rápido, então a gente teve que fazer a nossa vida de casado. Então a gente continuou morando lá, de a princípio na minha casinha em Nova Iguaçu. Era uma kitnet, tudo bem pequenininho. Nossa geladeira era uma geladeira usada, a nossa cama era no chão, era só o colchão, né? E assim a gente foi vivendo, né? Entre altos e baixos, casamento nem todos os dias são felizes, mas a gente tinha muito amor um pelo outro, a gente tinha uma química, sempre tivemos uma química muito forte. Porém, no ano de 2013, no final do ano de 2013, tudo mudou. Tudo mudou de uma forma assim muito... Nós recebemos uma proposta para vir morar aqui já em Santa Catarina e eu recusei por causa da minha família, eu era muito apegada e não me via longe. Depois que eu recusei essa proposta, como furacão, a nossa vida mudou. O Júnior, que era um rapaz que era focado e dedicado à família, começou a querer sair, a estar com os amigos dele, a esquecer que ele era casado. E eu não tinha maturidade nenhuma, eu não perdi o foco, eu não era sábia, não fui sábia para lidar com aquela situação. Ele começou a mentir pra mim, ele saía do trabalho, ele ia com os amigos tomar uma cervejinha, chegava em casa, eu já tava virada, né? Já tava por aqui e a gente brigava, a gente nunca se bateu, graças a Deus, mas a gente discutia muito e aquilo foi virando uma bola de neve.
Até que um dia ele falou pra mim que ele não queria mais estar casado. Depois de 4 anos, ele chegou pra mim e falou que não queria mais essa vida. E eu olhava pra ele, eu não reconhecia mais, porque eu via que ele realmente não queria. E que não ia dar certo eu insistir naquilo porque eu só ia sofrer. Mesmo assim, eu tentei, da maneira errada, eu tentei ainda consertar o meu casamento. Com a força do braço. Só quebrei a cara. Todas as vezes que a gente faz as coisas da nossa forma, sem orientação, sem procurar a Deus, sem estar com a cabeça boa, a gente faz merda. E foi assim que a Amanda fez, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito teimosa, que sempre quebrei muita cara querendo fazer as coisas do meu jeito. Ainda bem que agora eu tô aprendendo. E não tinha, gente. E lá no Rio de Janeiro, a gente morava embaixo da mãe dele, né? Outra coisa que é um pouquinho complicada. Por quê? Porque toda vez que a gente começava a brigar, depois desses 4 anos, ele ia pra casa da mãe dele. Então gerava mais problema, porque me deixava muito chateada, eu ficava muito triste com a situação, e aí foi criando problemas em cima de problemas. Até que começou a ficar pesada a coisa. Até que eu senti que não era mais só amigos. Que ele não queria mesmo e que coisas estavam acontecendo. Então, eu cheguei pra ele e falei assim: ou você vai voltar a ser como era antes, ou a gente vai terminar. Só que eu achei que quando eu falasse aquilo, ele ia voltar ao normal. Ele ia ficar com medo, ele ia se tocar e ele iria voltar. E pronto, a gente ia ficar bem. Mas ele falou: tá bom, então eu tô saindo de casa. Mas ele não saiu de casa. Ele ficou saindo mais uma semana e voltando pra casa, até que um dia, como se eu não existisse, ele só entrava e saía. Então eu arrumei todas as roupas dele e botei na porta da mãe dele. Quando ele chegou, eu falei: olha, a partir de hoje você vai morar com a sua mãe, porque comigo você não mora mais. E, gente, ele tava irreconhecível. Aquele homem que se dedicava a mim, sabe? A gente era muito amigo, a gente era muito parceiro. Ele tava... É como se tivesse passado um furacão do dia pra noite. É isso que eu senti. É como se hoje eu tivesse casada e acordasse amanhã e já não tava mais casada. Eu não reconhecia mais ele e eu também tava muito nervosa. Eu também tava uma pessoa... Eu não vou focar a culpa só nele, porque parece que a gente deu brecha pra algo entrar. Parece não. Demos. Porque a gente não foi obediente. Deus nos deu um caminho, uma direção, uma nova cidade e eu recusei. E eu tava muito grossa também. E eu não sabia mais falar com ele com carinho, sabe? Eu exalava raiva. Eu peguei raiva dele. E ele começou a viver a vida dele. Depois que ele saiu da minha casa, foi morar com a mãe dele. Ele foi sair, ele vivia saindo, fez um monte de amizade com pessoas que eu não conhecia, mulheres, e começou a sair. E eu vi ele chegando, e eu sofri durante 3 meses sem poder fazer nada. Parecia que eu tava presa, o Samuel era pequeno, só tinha mim. Então eu fiquei com a gente que a mãe fica com a parte mais, né? É tudo pra gente. Até que depois de eu sofrer 3 meses, eu falei: como é que é? Aí eu fiz uma loucura mais ainda doida ainda. Eu falei: não, vamos parar com isso. E daí do dia pra noite eu decidi sair dali. Eu resolvi tomar outro rumo. Eu falei: vou alugar uma casa, eu não quero mais ficar aqui. Acabou o chororô. E eu fui, gente, aluguei uma casa. Quando eu aluguei uma casa, uma amiga minha falou assim: ai, Amanda, você precisa sair, você precisa animar sua vida, entra nesse site aqui de relacionamento, olha só. E a Amanda entrou. Conheci uma pessoa nesse site de relacionamento e eu falei assim: eu vou dar o mesmo troco pra ele. Olha só, gente, qual que o inimigo faz com a pessoa, né? É só besteira em cima de besteira. E ele já tava saindo com pessoas, porque eu fiquei sabendo, né, o meu esposo. Então a Amanda, que geniosa, que só falou: então vamos lá, vamos pra guerra. E aí começou um querendo desafiar o outro, um querendo magoar o outro. E daí eu comecei a sair com esse rapaz, ele ficou sabendo, daí ele fez eu ficar sabendo e ficou nisso, nesse joguinho. A gente ficou um bom tempo nesse joguinho de vai e volta.
E essa pessoa que eu conheci era uma pessoa muito boa, que me ajudou muito. Um cara que muito legal, mas eu não conseguia gostar dele. E eu fiquei sabendo hoje, já depois que tudo aconteceu, o meu esposo também foi ficar na casa de uma pessoa. E gente, não julgue essa história, porque essa é a história de várias pessoas, de vários casais. Eu tô expondo para vocês porque eu quero compartilhar, porque eu quero que sirva de incentivo, de para mostrar para vocês que mesmo nessa bagunça toda que nós mesmos causamos, Deus nos tira, nos ensina que Ele vai fazer da maneira dele, no tempo dele, na hora dele, não do jeito que a gente quer, nem da forma que nós queremos. E eu e Júnior estava fazendo da forma que a gente queria. E o que houve? Que houve? Que ele estava também namorando com uma menina. A menina também era uma pessoa boa. Só que ele não tratava a menina bem. Ele também deixava a menina sozinha, né? E a menina também, fiquei sabendo que a menina sofreu, né? Porque imagina, você tá casado há um tempo, do dia pra noite resolve namorar outra pessoa, mas você ainda quer curtir a vida de solteiro, ainda é mais homem, enfim. O que deu essa história toda? Eu fiquei um tempinho com esse rapazinho, uns 4 meses, 5 meses, e ele com essa menina, depois ele se separou dessa menina. E eu também percebi que esse rapaz não daria certo. E daí, quando eu separei desse rapaz, foi aí que as coisas ficou bem difícil. Por quê? Porque ficou só eu e o Samuel, né? Esse rapaz não morou comigo, ele só namorava, a gente só namorava. Mas eu me senti muito sozinha, muito perdida. Quando a gente se separa, tem um monte de pessoa que fala assim: se separa, não tá dando certo? Separa. A separação é a melhor coisa que tem. Vai viver a tua vida, vai curtir, vai sair. Eu vou te ajudar, eu vou chegar junto, eu vou te ajudar com o teu filho. Amigas dizem isso, parentes dizem isso. Mas não é bem assim, não. Eu tive muito apoio da minha mãe, dos meus irmãos. Mas eles já tinham a vida deles, eles já tinham a família deles, eles não podiam parar tudo pra focar só em mim, focar nos meus problemas, me ajudar no dia a dia, naquela loucura que quem é mãe, que tem filho, que tá separada sabe como é que é ter que dar conta de tudo, é ter que trabalhar, sair do trabalho correndo, porque tem que pegar o filho na casa da pessoa que tá cuidando, ir no mercado e comprar leite, fazer isso, não é fácil. Então, tu que tá separada, e tem pessoas que tá te dizendo, separa, que é muito bom, separa que tu vai dar a volta por cima, calma aí. Primeiro você tem que analisar uma coisa. Quem tá do teu lado? Tem vídeos meus que eu falo sobre isso. Se tu tá com uma pessoa que te faz mal, que você só chora, que desde que você conheceu essa pessoa é só pela misericórdia, tá? Também não sou o tipo de pessoa que eu tô aqui pra dizer que todo relacionamento tem que dar certo, porque não. Tem relacionamentos que não são de Deus. Tem relacionamentos que não são pra dar certo. O meu primeiro relacionamento foi meu primeiro namorado. Eu perdi a virgindade com ele. Eu achava que ele era o homem da minha vida. E Deus me mostrou que não era pra eu ficar com ele. E então por isso que eu tô dizendo, quem é a pessoa que tá do teu lado? Agora, se for uma pessoa que é um cara bom, vocês tiveram um relacionamento bom, de um dia pra noite, ele mudou, aconteceu alguma coisa. Aí, cada caso é um caso. E o meu caso é esse. E daí, gente, a vida de uma mulher separada é muito difícil. Aí eu fui morar num lugarzinho lá em Nova Iguaçu e rapazes, homens casados já, sabe? Às vezes falava, oi, tudo bom? Tá morando aí? Tá solteira? Separou? Qualquer coisa? Precisar de alguma ajuda? Olha só, gente, olha só como o homem é bobo. A gente escuta cada coisa. Eu escutava cada coisa nesse tempo que eu fiquei sozinha com o Samuel, sabe? De homens que já são casados, de homens solteiros, querendo se aproximar, querendo, sabe, no nosso momento frágil, jogar uma palavrinha que magoa. Pelo amor de Deus, se tu é casado, tá me assistindo, tenha postura, respeita a tua mulher. E também respeita aquela mulher que tá morando perto de você. Não é porque ela tá separada, que ela tá com filho perto de você, sozinha, que ela quer uma pessoa, não, cara. Ainda mais você, um cara que já tem outra pessoa. Pelo amor de Deus. Ou mesmo que você não tenha ninguém, mas vamos respeitar. E daí, gente, ser separada não é fácil. Mas também, eu quero falar nesse vídeo
que Deus restaura casamento, que Deus te dá maturidade, que se você pedir, e depois de quebrar muita cara, eu e ele, porque a gente só quebrou a cara. O tempo que eu fiquei separada, eu só quebrei a minha cara, e ele igualmente. A gente só fez coisas erradas, assim, que, sabe, a minha vida, eu vivia com o meu coração assim, ó, acelerado. Eu acordava, eu dormia com o coração aflito. Eu podia estar no melhor lugar do mundo que eu não tinha paz. Sabe, às vezes eu tava na praia, eu tava num lugar bonito, minha roupa tava bonita, mas eu não tinha paz, gente. Era uma dor, era sabe? Parecia que, na verdade, nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Só que nesse processo de separação, eu fiquei com raiva, eu fiquei magoada, eu fiquei frustrada. Ele falou palavras pra mim que me doía muito. Ele falava pra mim que a gente não ia voltar. Ele falava que assim, vida que segue, Amanda. Nosso casamento deu certo 4 anos, mas agora não dá mais certo. Eu não quero mais isso. Ele falava pra mim isso várias vezes. E eu comecei a falar a mesma coisa pra ele. Eu falava, não, pra mim tá de boa, eu também não te quero mais. Eu também não falava isso pra Deus. Eu não deixava claro o que eu queria. Às vezes eu até sofria, às vezes eu até chorava, mas eu não admitia pra Deus que eu queria aquele relacionamento de volta. Eu não admitia. Essa pastora, uma pastora que eu sempre falo nos meus vídeos, ela me encontrou um dia e falou assim: Nossa, Amanda, tô vendo que você tá namorando, né? É, mas não é isso que Deus quer pra ti, não. E eu falava: Mas é isso que eu quero. Eu vou ficar com esse rapaz, sim, antes de ter terminado com esse rapaz. E ela falava: Não vai, não. Até que teve um dia que Deus me quebrou muito. Eu fiquei sozinha com Samuel e começou a me doer muito, sabe? Algumas coisas começou a me doer, de verdade. Me doer. E eu comecei a ter que revelar pra Deus que tava doendo. Que eu queria sim o meu casamento de volta. Que eu queria uma mudança, uma maturidade, que eu não queria essa vida de separação, sabe? Eu comecei a lembrar que quando o meu pai e minha mãe moravam juntos, meu pai era alcoólatra, eu falo um vídeo sobre isso, e eu falei uma vez pra Deus, eu devia ter uns 11, 12 anos, eu falava, Deus, eu não quero ter uma família e me separar, sabe? Não quero. E eu entreguei naquela noite tudo isso pra Deus. Eu falei muito pra Deus, Deus, eu não quero, eu quero meu casamento de volta sim. E isso, nós ficamos 9 meses separados, 9 meses. E, gente, não tem como não falar sobre as promessas de Deus, porque a minha vida toda tá debaixo das promessas dele. E essa pastora também me falou, que eu tô lembrando agora, falou assim, Amanda, esse tempo de separação vai ser um tempo de uma gravidez. Olha aí. Cara, meus vídeos, eles estão se encaixando muito sobre casamento, sobre gravidez, sobre tentantes, sabe? Às vezes, eu tô até às vezes procurando fazer vídeo de outra coisa, mas é Deus me chamando pra isso. Pra isso, casamento, gravidez, tentante. Gravidez, casamento, tentante. E falou assim, imagine que você tem que esperar 9 meses de gravidez. Vai ser esse tempo. E nós ficamos 9 meses separados. E depois de 9 meses separados, que eu fiz essa oração, que eu falei pra Deus o que eu queria, porque não tem como Deus agir se tu não falar. Seja realista, fala pra Deus o que tu quer. Como ele vai agir se nem tu tá falando? É claro que ele sabe o que tu quer, mas ele precisa ouvir da tua boca. Mulher, fala. Filho, homem, fala pra Deus o que tu quer. E eu falei. E a gente começou a se aproximar para conversar coisas sobre o Samuel, coisas que a gente tinha que comprar para ele, que estava faltando. Começamos assim numa conversa que a gente não tinha durante esses 9 meses. A gente começou a conversa madura sobre o Samuel. Olha, acabou tal coisa, vamos comprar uma roupinha tal. O que acha de botar o Samuel para fazer isso? A gente começou a conversando. E daí Deus foi moldando a gente, né, como vaso. Daí naquela a gente estava como vaso naquela situação. E Deus foi juntando os caquinhos. Eu comecei a ver ele, começar a reparar que ele estava voltando a ser o velho Júnior. E, gente, eu não esperava que ele fosse pedir pra gente voltar.
Eu vi uma mudança, mas eu achava que assim, eu ia ter que tomar o primeiro passo. Porque durante esses 9 meses ele falava que a gente não ia voltar. Então eu achava que a mudança teria que partir de mim, assim, a parte de atitude. Mas não. Depois de uma ida ao shopping, ele me procurou e o Júnior não falou comigo primeiro de cara a cara. Não falou. Ele mandou um texto enorme pra mim no WhatsApp. Um texto falando que ele tava muito arrependido. Gente, eu não esperava que ele fosse me mandar esse texto. O homem que dizia pra mim que não ia voltar, que não queria mais. Ele chegou a me dizer que não me via como mulher. Tu tem noção do que eu escutei? Nós fomos muito agressivos com palavras durante esses 9 meses. E daí ele me manda uma carta dizendo que ele se arrependeu de tudo que ele fez. Que se ele pudesse passar uma borracha, ele passaria. Foi inacreditável. E é inacreditável. As coisas que Deus faz é inacreditável. Então naquele momento foi como Deus reaviveu. Falou, não, mocinha, eu te chamei para viver um casamento. Eu te chamei para ter uma família. Eu te chamei para ter filhos. Eu te chamei para ser árvore que gera frutos. Então, gente, Deus restaura casamento, sim. E, gente, nós voltamos com outra cabeça, com outra visão. Hoje eu tô com 29 anos, o Júnior vai fazer 33. E hoje nós vivemos um relacionamento maduro. E logo depois que a gente decidiu a voltar, a gente decidiu a mudar de cidade. Deus nos deu um casamento de volta, nos deu uma nova cidade, nos deu um novo começo. E daí tem gente que dizendo que Deus não restaura casamento. Como se não? Pode ser que você tenha que esperar 1 mês, 2 anos, 5 anos, 1 ano. Talvez o processo vai demorar. Deus trata as pessoas de maneira diferente. É verdade. Mas peça para Deus, durante esse processo, Ele abrir teus olhos espirituais, abrir a tua mente, para que tu consiga entender aonde tu deve ir. Porque depois que eu fiz aquela oração, as coisas ficam mais claras para mim. Eu sabia que eu não ia ficar longe do meu esposo. Eu não sabia que ia ser tão rápido, mas eu comecei a sentir dentro de mim que ia ter volta. E eu quero dizer pra vocês que tá pensando em desistir do teu casamento, sabe? A ouvir primeiro a voz de Deus, a perguntar pra Ele, Deus, o que tu quer de mim? Ver qual é a vontade de Deus, procure Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tô em processo de ser moldada por Deus. Eu quero muito que Deus transforme a minha vida, ser mais íntima, estar mais perto dele. Eu ainda tenho muita coisa do mundo, eu admito. E todo o processo demora, gente. Mas eu quero muito que Deus me molde para passar mais palavra de Deus para vocês. Para que eu venha aqui na terra, sabe? Eu não aceito passar por essa vida. Nós só temos uma vida, mas eu não aceito passar por essa oportunidade que Deus está me dando de viver sem acrescentar na vida de ninguém. Então eu quero acrescentar na tua vida, de você que está me assistindo, tá bom? Aqui no meu canal você vai ter muita dica de casamento. Eu vou estar sempre aqui, vocês ganharam uma amiga. Se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe o casamento de todo mundo que está me assistindo, o relacionamento. Não se desespera. Não faz um X no seu relacionamento sem ter uma direção de Deus, tá bom? Um beijo, meus amores, se inscrevam no canal.